Olá, meu povo! Então, estamos aqui para a nossa primeira aula, tá? Eu espero que o conteúdo seja muito interessante, seja passado de uma maneira didática que vocês entendam. Se não conseguir, se tiver algum problema ou elogio até, por favor, coloque nos comentários, tá? Ou da plataforma ou aqui do YouTube, porque eu estou começando, é a primeira vez que eu estou dando aula e provavelmente vai ter coisas que eu poderia melhorar, então sempre mencionem isso, ok? E também quem tiver no YouTube, o canal é pequeno, então certamente vou ver todos os comentários e ajudar todo mundo. Como eu falei anteriormente, costumo ser bem disponível, tá certo? Também tudo que eu esquecer, se eu mencionar algo na aula e acabar não postando, não colocando, não trazendo um link, ou se sentirem falta, mencionem na mesma, tá certo? Para esse curso, as aulas não estão sendo gravadas com muita antecedência. Hoje, na verdade, foi bem no limite. Eu já gravei duas aulas e aí eu achei que estava muito ruim, fui refazer. Gravei duas outras, o microfone não pegou, não tinha verificado logo de início. Então eu também fiquei bem doente, inclusive com a garganta ruim. Foi um problema, tudo está sendo bem perto do momento que vocês estão consumindo. O que não necessariamente é um problema, desde que eu entregue tudo no prazo, porque também significa que eu não me distancio muito para poder acompanhar vocês. Então, se eu perceber que há alguma dúvida, algum reforço que precisa ser feito, eu consigo corrigir a tempo, tá? Eu vou passar também exercícios, como falei, sempre que pertinente, sempre que cabível. Eu não vou gravar vídeos corrigindo todos eles. A princípio, eu não vou exibir as correções. Os exercícios, pelo menos nesse momento inicial do curso de lógica, vocês conseguem saber a solução. Eu faço um programa que faça isso. Se ele faz, está feito. Mas nas aulas ao vivo, que é o momento justamente de tirar dúvidas, momento de perguntar e de comentar qualquer coisa que precisem comigo, eu vou pegar aleatoriamente alguns estudantes que queiram, tá? Quem não quiser também ficar. Eu não vou forçar ninguém a nada. Eu vou pegar um exercício, essa pessoa compartilha a tela, ou talvez me mande o código, e eu vou fazendo correções do que a pessoa fez, ou só adaptando. Eu não vou colocar necessariamente minha versão, a não ser que eu veja que vocês foram para um caminho muito distante do que normalmente é feito profissionalmente, tá? Mas se não, eu vou só corrigir e só adaptar. Não existe na programação uma única maneira de fazer. Tem algumas maneiras de fazer, algumas podem ser mais eficientes do que outras, algumas podem ser mais legíveis do que outras, tá? E para esse curso de lógica inicial, ele vai ser um pouquinho mais chatinho do que eu gostaria de fazer, né? Como eu quero me aprofundar em conteúdos, eu não quero só passar algumas coisas, fazer e jogar uma propriedade ou outra para que vocês tenham que forçadamente pesquisar em outro lugar, que é necessário, já avisei em vídeos anteriores. Eu vou aprofundar um pouquinho mais, então eu vou explicar alguns conceitos e colocar exemplos que não são, tipo, exemplos meio burros assim, que não fazem nada, ou que claramente já sabe o que vai acontecer, mas eu só preciso que vocês entendam, tomem nota dessas propriedades e sempre que possível eu vou passar exercícios em grande quantidade para que vocês pratiquem os conceitos, tá? E aí no exercício vocês vão pegando alguma coisa melhor, vai ter alguma coisinha mais dinâmica. Mas para aula vai ser mais metódicozinho. Ok? Vamos lá. O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de comandos ordenados e finitos. Um algoritmo não é necessariamente ligado apenas à programação, mas ele é muito utilizado na área de programação. Ele é como uma receita. Então, se você for fazer um cuscuz, tá? E um cuscuz de Pernambuco, não um paulista, você vai ter que pegar uma panela, colocar água no fundo dela, colocar, não sei como chamaria aquilo, a rede ou o que separa, né, da água para poder passar o vapor. E aí, se você quiser bem solto, pode untar a panela com manteiga. E previamente a isso, ou paralelamente a isso, vai pegar o cuscuz, hidratar, deixar um tempo lá descansando, depois colocar na cuscuzeira, tampar, colocar no forno, entendeu? Todos esses passos, como seria, como deveriam ser feitos, né, irreplicáveis, isso é um algoritmo de cozinha. Uma coisa similar acontece quando alguém lhe passa o endereço na rua, né? Se é que as pessoas não usam o celular para tudo hoje, mas a pessoa vai dizer, siga em frente, dobre tal lugar, quando você vê tal prédio, faça tal coisa. Então, também é algoritmo, né? Inclusive tomada de decisão, né? São instruções para chegar a um objetivo. Ok. Um algoritmo, ele pode ser, para a área de programação, para a área computacional, ele pode ser escrito em várias linguagens de programação, tá? Não é só o Java que eu vou utilizar aqui,
Mas o algoritmo, as noções de algoritmo e de lógica de programação que eu vou passar aqui são replicáveis. Eu não posso dizer todas, porque existem programações com linguagens de programação com paradigmas muito, muito diferentes. Mas eu chutaria que, se não tudo, quase tudo, tá? Em todas as linguagens vai ser utilizado. Claro, não escrito do mesmo jeito, mas a ideia, com certeza, tá bem? Bem, então agora partindo para o Java. Como ele funciona? Ele precisa... o Java ele funciona traduzindo seu código para uma linguagem de máquina, tá? E executando. Ele é uma linguagem compilada e interpretada. Para algumas pessoas que gostam de definir dessa maneira, mas o consenso é chamado de uma linguagem compilada, ok? Então, você vai pegar um arquivo, que você escreveu seu código, vai passar por um programa Java, que vai estar incluso na JDK, já vou falar sobre ela. Isso vai gerar um outro arquivo que, se você der 2 cliques, você não consegue ler. Ele está em linguagem de máquina feito para o computador. E aí, quando você executar aquele, ele vai executar o programa que você quer, tá? Esta parte que compila e que tem vários utilitários relativos à criação do programa em Java é chamada de SDK, ou Java SDK, o Java Software Development Kit, kit de desenvolvimento de software Java. Ok. Outras linguagens podem não precisar, ou se eu instalar de outra maneira, instalar outra coisa. Se tudo deu certo, na aula inaugural, ontem, ou hoje, se você já estiver no vídeo no dia, eu já ensinei como instalar a IDE, ensinei como instalar o JDK. Essa aula, se tudo deu certo também, eu vou deixar ela gravada e vou disponibilizar aqui. Eu preferi não gravar, porque o meu ambiente pode estar muito diferente. Eu sei que quando vai instalar em cada máquina é sempre uma coisa única que acontece. Eu vou acompanhar. É fácil, tá? A IDE é trivial, como qualquer programa de próximo. O JDK tem que ter uns 3 passos a mais. Eu não sei se as alunas vão utilizar o Windows, qual versão do Windows, Linux ou até um Mac, eu não sei. E como varia de ambiente, eu vou preferir esperar para lidar com o que realmente for necessário, tá? Mas, mais uma vez, pesquisem sempre. Na internet vai ter quantidades de conteúdo sobre isso gigantescas, tá certo? Vamos lá, criar nosso primeiro programa em Java, um Hello World, ok? Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Não tem como pausar. Tá, vamos seguir por aqui. Porque eu não tinha preparado eu tinha, na verdade, eu tinha preparado isso já escrito antes, mas eu perdi os arquivos. Mas vamos fazer aqui ao vivo com vocês, não tem problema. Deixa eu compartilhar minha tela, só um momento. Desculpa, pessoal. Faltou um pouquinho. Esqueci desse ponto aqui. Beleza. E como eu falei, né, o vídeo não vai ter muitas edições, eu não tenho tempo, principalmente agora. O vídeo anterior ia ter edição, mas eu não consegui fazer a tempo as coisas, então vai ficar pro lado de cá. Vou aqui agora, compartilhar, deixa eu ver se tudo certo, pronto, beleza. Vocês estão vendo minha tela. Eu pretendo também, na aula inaugural, ter mostrado como exibir os tipos de arquivo, o tipo de arquivo, né, as 3 letras que caracterizam ele no Windows por padrão bem desativado. Mas vamos lá, vou refazer aqui. Para executar um programa, um programa Java, você precisa inserir os comandos no arquivo Java, tá? Você não precisa de um programa específico para isso. Qualquer coisa serve e é assim que eu vou fazer o nosso primeiro programa. Você precisa escrever em qualquer tipo de texto, depois você converte para Java, não tem problema. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver. Eu acabei fechando sem querer a pasta. Deixa eu só colocar aqui. Pretestec. Aqui, trazer para cá. Eu abri aqui uma pasta, tá, do computador. Na minha pasta, GitHub Projects, Pretestec. E aqui eu vou criar um novo arquivo. Vou criar um arquivo de texto. Eu estou fazendo isso para quem está no Windows, para quem está no Linux é mais fácil ainda. Também vou mostrar. Vocês vão reparar que no meu computador, na minha máquina, vai aparecer esse final aqui, .txt. Para a maior parte de vocês, não vai. Não tem problema. Cria aqui um programa. Eu vou chamar ele de
Como eu falei que eu ia programar em inglês, vou deixar em inglês. Hello World. Que significa Olá Mundo, tá? É um programa, assim, um algoritmozinho muito popular em qualquer coisa que você comece, de qualquer área de programação, é uma tradição, a gente vai começar por ele. Tá? E lembrando mais uma vez, eu falei que eu ia falar inglês, não me tenham como babaca ou alguém que quer ser chato qualquer coisa do tipo, quero que se habituem, tá? Quando vocês forem procurar conteúdo, sempre vão ter termos, palavras, e quando for trabalhar profissionalmente, é uma boa prática que o código seja escrito em inglês. Então, quanto mais rápido vocês se adaptarem, melhor. Sempre eu traduzir, não precisa se matar para nada disso. Naturalmente essas coisas virão, ok? Vocês vão abrir o arquivo. Se alguma pessoa tiver para ser o Word por padrão, etc., não pode ser o Word, porque ele tem que ser o editor de texto pleno. Né? E o Word ele adiciona caracteres especiais no código. Isso vai ser um problema, não vai funcionar. Tá? Vocês podem abrir com o próprio bloco de notas. Então, botão direito, vocês podem editar no bloco de notas ou abrir com. Aqui mais opções, precisar mais opções, bloco de notas. Eu vou abrir o Notepad++, que é um outro bloco de notas que eu tenho instalado, mas não vai mudar nada para vocês. Tá bem. Então tá aqui. Hello World. O que a gente precisa? Mais uma vez também as coisas que eu vou trazer para cá, por enquanto é só para fazer funcionar, depois eu vou explicar cada uma delas, saber tudo o que está acontecendo. Mas a gente precisa primeiro de umas palavras-chave. Public, class, hello, world. Tá bem? Esqueci que eu não estou na IDE, ele não completou para mim. Lá. Tá bem. Coisas que eu já vou trazer aqui sobre o algoritmo e a linguagem Java. Tudo que a gente vai escrever estará dentro de uma classe. Então, é assim que a gente cria uma classe de forma trivial. A maior parte das classes que vocês criarem serão coisas parecidas com isso, mas existem casos especiais, é claro. Tudo que está dentro da classe, como é que determina para o programa que está dentro de uma classe? E tudo que tiver entre chaves, tá? Então, essas chaves aqui, e fechando aqui, tá? Acho que esse próprio editor mostra isso, tá? Ele coloca outra cor. Vou trazer isso para cá, assim, acho que fica melhor para ver. Ele coloca outra cor para identificar qual chave está se referenciando, para você ter certeza que está fechando tudo, tá? Dentro temos um método, e é o método principal. Outra coisa sobre classes que eu não escrevi, né? O nome da classe, isso aqui, essa Hello World é o nome dela, tem que ser o mesmo nome do arquivo, tá certo? E aqui do Java é uma convenção. Quando você tem uma classe, você abre e no futuro for pedir para executar, ele vai procurar pelo método main. É um padrão e ele tem que seguir exatamente essa estrutura. Então, para dizer que é público, estático, depois vocês vão entender. Void quer dizer que ele não retorna nada, void significa vazio. Então, não vai ter nenhum retorno nesse programa quando terminar. Main é o nome dele, é o nome que o Java vai procurar para ser o primeiro método a ser executado de uma classe. E aqui são seus parâmetros, é o que ele recebe para funcionar, tá? Ele é um vetor, que seriam várias, tipo um conjunto de argumentos que ele pode receber. Mas o programa não vai utilizar isso para nada, e na verdade nem ao longo do curso a gente vai ver muito isso. E aqui, mais uma vez, o delimitador. Ele diz, olha, o que está dentro desse método? Tudo que vai entre essas chaves, tá? Então, se tivesse alguma coisa aqui, ele não estaria dentro do conteúdo do método. Mas aqui fora tá. Desculpa. Aqui fora não estaria. E o que está dentro dessa chave, né, entre uma e outra, entre uma aberta e outra, está. Então, coisas que vocês têm que prestar atenção. Sempre que abrir uma chave, tem que fechar. Sempre que abrir um parênteses, tem que fechar. É assim que vocês falam qual é o escopo, onde é que as coisas estão conectadas dentro. Vocês falam para o computador, ok? E, por fim, tem um statement, tem uma instrução, tem um comando que vai fazer o que a gente quer. Esse daqui ele está indo dentro do conjunto de comandos system, então como se fosse uma hierarquia, né, de pastas ou de grupos ou de comandos. Existe esse system, uma coisa padrão do Java, e aí dentro disso ele vai para o out, system de sistema, out de saída, tá? Vou procurar do subconjunto do sistema, tem um subconjunto de saídas, e aí desse subconjunto de saídas tem um chamado println. Esse print é de imprimir, e aí é o termo que a gente usa mesmo quando é para exibir alguma coisa na tela, na programação, é sempre imprimir.
E é o print ln. Ele vai dar um print e pular a linha, ok? E ele vai dar um print, ele vai exibir o quê? E aonde? Aonde é no terminal, na linha de comando, no CMD. Aquilo que na aula anterior de configuração do ambiente nós utilizamos para saber a versão do Java. Java espaço traço version. Pronto, aquilo é o terminal, ou CMD, ou linha de comando, tá? Como quiserem chamar. Existe uma diferençazinha técnica, mas é irrelevante na maior parte da sua vida, nem sei de cabeça qual é. Ok? E aí vai sair lá, porque nosso programa não tem interface gráfica e nem abordaremos isso no curso, tá bem? E o que ele vai exibir? Tá aqui, ó, dentro do parênteses, diz os parâmetros que este comando vai receber, e aqui diz o que será impresso. O que será impresso é um texto. Eu identifico que é um texto por meio das aspas duplas, tá? E o conteúdo está aqui dentro. E eu vou exibir um Olá Mundo. Aqui eu fecho as aspas, tudo que você abre no Java você tem que fechar para poder delimitar as coisas. Então o texto está aqui, aqui se encerram os parâmetros, tá? Ele poderia receber mais de um parâmetro. Nós colocaríamos por vírgula e alguma outra coisa, vocês vão ver isso em breve. E um ponto e vírgula. Todo comando, todo statement, toda execução, toda instrução em Java precisa terminar com ponto e vírgula. É assim que você diz que uma instrução terminou. Algumas linguagens, como o Python, que vocês vão aprender, se não me engano, não precisa. Mas o Java, em muitas linguagens, e mesmo algumas que não precisam, tem algumas que são opcionais, mas as que são opcionais, normalmente é considerada uma boa prática fazer isso, porque identifica para quem for ler o código que está acontecendo, né? Na programação nós comentamos que nós não escrevemos um código para máquinas, nós escrevemos para outras pessoas, porque há algumas certezas na programação. E a certeza de que seu código ficará obsoleto, de que ele precisará ser modificado e de que ele será mais lido do que escrito. Então, quanto mais fácil for o entendimento, melhor. É por isso que nós utilizamos, por exemplo, uma coisa chamada indentação, que é esse espaçamento. Vocês podem perceber que eu fiz uma classe, o que está dentro da classe eu fiz em outra hierarquia, né? Deu um tab aqui, ou vocês poderiam usar espaço, normalmente utiliza tab. Existem padrões de 2 ou 4 espaços, como preferir, mas se for 1, 2 e 3 é com você. A IDE vai ter um padrão para isso, depois eu vou falar sobre ela, você não vai precisar se preocupar com isso normalmente, tá? Mas veja que eu coloquei aqui em níveis. Existem outros padrões de indentação que vocês vão ver que eu vou fazendo durante o programa. Tentarei seguir as boas práticas, então a princípio repliquem o que eu fizer, mas para o Java isso não é obrigatório. Se eu quisesse, isso tudo podia estar numa única linha, inclusive sem espaços aqui. Entre as palavras precisa de espaço para saber o que é uma palavra ou outra, senão vai pensar que é uma palavra só. Mas olha, eu poderia fazer o programa deste jeito aqui. Tá? Ele está quebrando para mim automaticamente, mas olha, tudo aquilo podia estar aqui numa única linha. Isso não é prático, isso não é legível, isso não é legal. Não façam assim. Sempre procurem por uma prezem pela legibilidade, tá bem? Então, deixar o programa desse jeito vai ser sempre melhor, tá? Tá aqui, tá feito. Eu vou salvar. E ele salvou meu arquivo TXT. Eu vou fechar isso daqui. Vou fechar. E aqui é onde vai, para quem está trabalhando sem IDE, né, para editar. Se for no Linux, você poderia fazer um arquivo .java direto e ele ia funcionar. Eu vou até fazer isso aqui, ó, no terminal. Eu sei que eu estou no Windows, mas eu estou usando WSL, ou seja, dentro da minha máquina existe um Linux, né? Acreditem em mim, a gente só segue a vida. Isso daqui é um Linux. Se eu for neste local, deixa eu ver, cd, mnt, projects, e aí tá aqui. Aqui eu poderia criar um arquivo direto, ó. Quem usa Linux, né, tem o editor de texto, tem o VI, que é o mais popular, ou Vim, também, que é a versão recente VIM, mas eu prefiro Nano. Então eu faço Nano, eu poderia fazer hello world.java. E eu ia abrir aqui, ia digitar tudo, salvar e sair. Quando eu listasse o que tem aqui dentro, ó, podemos ver aqui na pasta do lado, vocês não vão ver minha mão, mas está aqui na pasta do lado, o hello world.java que eu acabei de criar, ele já iria direto. Como a gente está no Windows, eu vou fazer uma coisinha um pouquinho diferente para poder mexer. Com aquele meu editor eu conseguiria abrir direto também, mas eu preferi um ambiente mais próximo de como vocês fariam. Vou apagar aqui esse Hello World. No Windows, quem tiver no Windows mais recente, que eu nem lembro agora, é o Windows 11, eu acho, você pode escolher aqui para mostrar extensões de nomes de arquivos. Tá? Se eu tirar, ele para de exibir o PXT, e se eu colocar para mostrar, ele vai exibir a extensão.
Quem tiver na versão mais antiga do Windows, 10 ou 7, Vista, sei lá, ahn, tem aqui. Se eu não me engano, vai estar já o menu aqui aparecendo para vocês. Deixa eu sempre diminuir essa tela, aquela grande, assim ficar bem chatinho. Vai estar sempre exibindo um menu aqui para vocês, eu acredito. Mas se não, eu acho que se você apertar Alt, vai aparecer o menu aqui em cima. Então você vai em Ferramentas, Opções. Eu vou pelo lado de cá, tá? Nas Ferramentas, Opções, e vai abrir essa tela. Você vem aqui, ó, em Modo de Exibição. E aqui, em alguma dessas propriedades, inclusive isso deveria estar marcado, em alguma dessas propriedades vai estar a opção de exibir extensões de arquivos conhecidos ou qualquer coisa do tipo assim. Então você vai lá deixar marcado e dar um OK que ele vai exibir. Tá bem. Isso é importante para seguir por aqui com a aula. OK. Se alguém instalar o Notepad++ e criar um arquivo .java direto, ele vai abrir também. Enfim. Quem quiser fazer uma coisa fora da caixinha, né, você pode pesquisar e vai conseguir encontrar. Mas pra gente vir aqui, editar onde tem .txt, vou tirar, vou colocar .java no final. OK, ele vai avisar que é uma extensão que vou alterar, que isso pode fazer com que fique legível, blá blá blá, não importa, vai funcionar pra gente. Pode ver que ele mudou o tipo de arquivo, não existe nada padrão na minha máquina associado a esse tipo de arquivo. E se eu abrir, ele vai perguntar como é que eu abro isso. Existem programas que vão abrir, mas eu não vou mexer eles por enquanto. Cadê? Não consigo. Não foi, perdeu. A tela foi. Eu tirei. OK. Tá aqui. Eu vou até colocar no lado esquerdo para vocês poderem ver e acompanhar. E aqui eu estou nessa pasta. No lado direito tem o terminal, tem comandos que eu vou sempre exibir. Toda vez que eu fizer algum comando, eu vou falar o que está acontecendo. Eu estou no ambiente Linux, na minha máquina, que ela enxerga meu Windows. Eu normalmente utilizo linha de comando no Linux, porque é mais utilizado no mercado, mais utilizado na área de trabalho, no mundo, assim, então é melhor se habituar com isso. Eu poderia estar usando o CMD, o terminal do Windows. Os comandos não seriam mesmos se você utilizasse o PowerShell, depende da versão de cada máquina. Mas, em geral, vocês não vão utilizar isso, tá? Então, não se preocupem. Eu estou fazendo aqui na mão, mas se vocês utilizarem o CMD, eu vou dizer os comandos que vão funcionar ou não. Este ls só funciona em ambiente Linux ou no PowerShell, porque o PowerShell incorpora os comandos Linux. Mas ls é de listar. Só para mostrar o que tem aqui e o que tem aqui. Vocês já estão vendo essa pasta do lado. E, desculpa, eu vou fazer com a mão, mesmo assim é mais natural para mim. Tem uma pasta do lado e do outro lado tem o que eu estou executando. Tá? Só para mostrar o conteúdo. E aí vem um comando que vai funcionar em qualquer um que tem o Java instalado. É o javac, javac. Isso significa de Java compile, ok? E compile o quê? O hello world.java. Mais uma vez, no CMD, o tab não vai funcionar para autocompletar. Acho que funciona, funciona. Mas se não, você digita o nome do arquivo, tá? A linguagem de programação, em linguagem de programação, em ambiente Linux e no Java, eles são o chamado em inglês case sensitive. Eles são sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas. Então você tem que escrever da forma perfeitinha como é, tá? Se eu fizer uma coisa assim, ele vai dizer que não encontrou. Ou, na verdade, encontrou. Ele até foi inteligente, olha aí. Hello world. Bem, não sei, parece que não esperava. Vamos descobrir daqui a pouco se vai acontecer ou não. O que vai acontecer quando eu der o comando correto? Ou deveria, daqui a pouco eu dou uma olhada lá. Ele vai compilar, ele vai criar o arquivo que a máquina entende, ok? Então, quando eu executar, funcionou, ok. Tá? Ele criou. Vocês podem ver aqui na esquerda, e eu vou colocar aqui. No comando do Windows é dir, tá? Quem tiver no terminal do Windows, padrão, CMD lá, dir, ele mostra os arquivos aqui. Vocês podem ver, ó, helloworld.class foi criado. Ele não existia antes. Este helloworld.class é que é a linguagem de máquina. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. E é assim que ele fica para a máquina, tá? Vê que é ilegível para a gente. Essas palavras em preto são caracteres ilegíveis. Tipo, o meu editor de texto nem sabe o que está escrito ali, nem sabe o que é aquilo. Ou ele está traduzindo da maneira literal, né? De qualquer forma é ilegível para a gente. Só para vocês terem curiosidade de como fica. E aqui eu vou executar esse programa. Olha, vocês já tiveram spoiler do exercício. Aqui eu não vou executar o programa. Então, eu vou fazer um Java. Reparem que javac, javac é para compilar, Java Compiler. Ele vai compilar e gerar um arquivo. E agora eu vou executar. Eu não executo um arquivo .java, eu executo um arquivo .class, que é um arquivo já compilado para o computador. Então eu vou fazer hello world.class. Ok. Java hello world.class. Quando eu executar, ele vai dar um erro, claro.
Java Hello World. Ponto class. Hello World. Tem uma coisa errada. Eu chutaria que eu escrevi errado o nome do negócio. Hello World. Java. Em outros momentos, nos vídeos anteriores, eu cortei isso e vou para vocês. Se eu ver que está tomando muito tempo, eu vou cortar também, mas eu não pretendo, porque eu quero mostrar como é o dia a dia, coisas acontecem, às vezes até erros triviais. Erros muito simples acontecem, gente, eu posso não lembrar de tudo. Hello, W-O-R-L-D. W-O-R-L-D. Hello World. Public Class. Por que isso aconteceu? Class. Class. Tá correto esse comando. Hello World.class. Deixa eu ver aqui. Mais uma vez, vou pesquisar junto com vocês, tá? Não tem problema. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Okay. Java Hello World. Eu tinha um exemplo desse, preparei tudo. Não sei se está salvo aqui ainda. Não peguei, não. Não, não tá. Deixa eu pegar aqui desse site, gosto bastante dele. Public Class Hello World String Args. Tá tudo certinho, né, gente? Tá igual. O que foi que eu fiz? O que é que está acontecendo? Vou abrir aqui de novo. Deixa eu colar aqui para ter certeza. Public Class Hello World. Public Static Void Main String args system.out.println. Não sei. Eu vou deixar a versão que eu peguei da internet aqui. Vou salvá-la. Hello World.java, não tem problema. Tá feito ali. Ok. Eu vou compilar novamente. Java C. Hello World.java. Foi. E agora eu vou fazer um Java Hello World. Ah, desculpa, gente. Agora eu me lembrei qual é o problema. Para fazer o Hello World, eu não preciso colocar o ponto .class. É só o Hello World e pronto. Quando eu faço ponto .class, ele interpreta que é outro arquivo, que seria uma coisa hello world.class.class, tá? É só fazer o hello world aqui e aqui está a resposta. Pronto. Vocês já tiveram ideia de como é o dia de um programador. A gente pega as coisas mais simples e esquece desses pequenos detalhes e fica como um louco, meu Deus, porque não está funcionando. Como eu falei, coisas do tipo vão acontecer com vocês, tá? Isso não foi planejado, genuinamente. Mas coisas do tipo vão acontecer, um erro trivial, uma besteira. Mas como? Eu olhei o dele, olhei o meu, tá idêntico, por que não roda, por que não aconteceu? Foi isso. Para rodar uma aplicação, uma aplicação já compilada, que já está com .class no final, eu não preciso chamar o .class, eu preciso só chamar o nome da classe principal. E aqui ele exibiu a nossa mensagem Hello World. Se eu alterar esse arquivo, e eu vou alterar no Windows agora, e compilar novamente, eu vou fazer aqui o Olá Mundo em português, só para vocês verem que a mensagem muda. Eu escolhi aqui o que vai sair. Vocês podem brincar com isso, fazer o nome de vocês como quiserem. Enfim, alterei, salvei. Vou vir aqui agora, compilar novamente. Quem tiver no terminal já é uma dica. Ó, seta para cima, ele pega os últimos comandos que você fez. Tá? No Windows, no CMD, é enquanto a sessão estiver aberta, ou seja, se você fechou e abriu, acabou, ele zera. Mas no Linux ele mantém, não importa se você fechar ou abrir a sessão, ele está lá salvo. Então eu vou fazer aqui, ó, um javac hello world.java, foi compilado, e agora um java hello world, e vai aparecer agora olá mundo, porque nós mudamos a variável. Desculpa, mudamos o valor, o parâmetro, tá bem? Variável, a gente vai ver já já. Antes disso, eu vou fazer o código agora utilizando a IDE, a Interface de Desenvolvimento, para que vocês vejam como ela facilita a nossa vida. Eu fiz isso porque é importante você saber como as coisas acontecem, o que está por debaixo dos panos, ok? Mas a gente não trabalha desse jeito, a gente trabalha com uma IDE. Tá bem, galera? Bem, espero que tenham aprendido, que tenham entendido, que eu não tenha me complicado tanto, que eu não tenha falado tão rápido, que agora eu percebo que eu estava. E até já.